Eduardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre a volta do sofrimento do meu amigo Balas. Vamos falar sobre a segunda temporada, o primeiro episódio de ReZero aqui no canal, onde eu ia enfatizar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei e o mais relevante que ocorreu nesse episódio. Para todo caso, episódio muito bom, nada mais, nada menos que isso. Souberam fazer, poderia ser melhor em alguns termos técnicos, mas souberam fazer uma boa volta seguindo a adaptação fiel. Querendo ou não, essa temporada, o grande plot é não ter a Ren, e isso serve de motivação para que o protagonista casse o culto da bruxa, para que ele se vingue, para que ele tente trazer a Ren de volta. Então é o grande plot dessa temporada, como a gente percebe, só que é muito impactante, para você ter ideia. Querendo ou não, a Ren é a personagem mais popular da obra. Isso poderia despertar o ódio de parte da comunidade, ou deixar a comunidade em um estado de choque. Querendo ou não vai ter Ren nessa temporada. Você vê, ela meio que está apagada, num estado de vazio. Então você tirar a waifu mais querida de uma temporada de ReZero inteira não é algo comum e não é algo fácil de fazer. É algo bem corajoso e arriscado. Mas a staff está seguindo apenas a adaptação do próximo arco da novel, para você ter ideia. Então eles não têm culpa. Mas mesmo assim, é o grande elogio. Foi uma ótima volta de segunda temporada, é o grande plot, e você tirar a personagem mais querida é arriscado, mas é corajoso e é fantástico. Então já tem todos os meus elogios por terem feito isso. Mas, para todo caso, o mais interessante é que se isso for a motivação do meu amigo Barça, como ele pode se tornar poderoso? Afinal, ele é fraco. E me desculpa, mas no momento atual, o Subaru é fraco. É a temporada que ele vai ficar forte, poderoso como protagonista de Sekai? É, mas ele é fraco. E eu não estou dizendo que ele é covarde. Fraco é diferente de ser covarde. Ele é fraco, mas é extremamente corajoso. Então não vem me xingar nos comentários, porque eu estou falando algo que a gente sabe. Ele não tem poder para enfrentar o Seito, a culto da bruxa no momento atual. Ele não vai conseguir, ele vai apanhar. É isso que vai acontecer com ele. Mas ele é muito corajoso ao ponto de se matar, de utilizar-se da única técnica que ele tem para retroceder o tempo diversas vezes, para tentar de todas as maneiras salvar as pessoas que lhe são mais importantes. Só o simples fato de saber que teria que enfrentar o Pertergis novamente fez com que ele meio que ficasse amedrontado. Ele poderia ter medo, só que não. Ele foi corajoso porque ele quer salvar as pessoas que são importantes, as pessoas que lhe são interessantes, as pessoas que ele é apaixonado. Então, por esse simples fato, eu digo, ele é corajoso, só que ele não tem a força ainda para enfrentar grande inimigo. E é esse o grande plot mistério. Como que o Subaru pode ficar forte? Ele vai ter aulas de esgrima? Ele se tornará um espadachim poderoso? Ou ele vai aprender magias avançadas? Então a gente já pensa, a Emília, o Paco, Rosuaro, algum mago poderia ensinar alguma técnica para o Subaru? Ou ele vai aprender lá do nosso querido Uira Hermus-san alguma técnica de esgrima? São as grandes possibilidades que a gente percebe, né, olhando o contexto apresentado em ReZero. Ou será que ele aprenderá algo em torno da maldição dele? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, meus queridos, essa temporada promete, porque Subaru poderoso Overpower vai surgir. Mas a gente vai ver que ele vai sofrer bastante pelo que já foi apresentado. Se ele já sofreu no primeiro episódio, a gente já chorou no primeiro episódio, quem dirá nos próximos, não é mesmo? Mas para todo caso, acredito que com isso eu vou focar agora o vídeo em alguns aspectos do primeiro episódio que eu achei relevante, seja para elogiar como para criticar. E o que eu achei, o que eu gostei. Então vamos falar sobre ReZero, sua segunda temporada, o primeiro episódio, mais conhecido como a derrota, o estado inconsciente de Ren, que surge com o sofrimento de Subaru, além do romance entre Emília e o protagonista. Começando a falar sobre o episódio mais recente, algumas cenas em especial, vamos logo para a cena final, que é o grande acerto e erro. Tem mais erros do que acerto, porque se você apenas vir de primeira vez, tem um impacto por conta de que você está tendo contato com o episódio, com todo o enredo, com o plot, mas se você reassiste, você sente falta de algo, e isso se chama Soul Track, algo que o ReZero teve em falta. Eu acho que eles não souberam administrar essa cena, possivelmente por conta de que eles quiseram ser fiéis à conversa, ao diálogo na novel, só que eu acho que se eles tivessem colocado uma música de fundo, por mais que contrariasse o material original, teria sido impactante por conta de que é uma cena onde vai gerar um chip, né, Emília e Subaru. E por mais que esse chip já tenha desde a primeira temporada, talvez interesse pessoas que não shippam tanto o Subaru com a Emília. A fala dela querendo carregar os problemas do Subaru, ela querendo ajudar, por mais que ela saiba todas as circunstâncias que está, e as palavras dela mais vão machucar o Subaru do que ajudá-lo, e mesmo assim ela quer dar todo o suporte por conta de que o Subaru ajudou ela e agora está no seu turno de ajudá-lo.
foi interessante, cria uma emoção, mas cadê a trilha sonora pra fazer essa cena ficar melhor, mais dramática, mais bonita? E foi esse o problema. No momento que eles reutilizam a trilha sonora, digamos que é bem no finalzinho, não tem um impacto. Poxa, não tem o soundtrack, coloca ele então. E esse é o problema. Faltou algo pra criar um impacto. E eu senti falta disso. E o que mais me decepciona nessa cena não é só esse fato. É o fato da cena do Subaru tendo que pedir pra Emília ficar de costas porque ele iria chorar. Eu acho que é uma cena muito bonita, né? Porque mostra a humanidade do Subaru. Por mais machista que seja esse comentário, querendo ou não, meninos, homens, garotos, nós, a gente não é de falar muito, né, quando a gente vai chorar praticamente. A gente até pode mostrar nossas lágrimas, mas a gente não vai falar, vira de costas aí porque eu vou chorar. Então é uma parte até bonita pela personalidade do protagonista, mas eu acho que o ReZero é um anime que deixa tanta coisa subentendida, eu acho que poderia ter deixado essa cena subentendida. A Emília não é burra. Então coloca, Subaru pede, ela fica de costas, provavelmente sabendo o porquê dele pedir isso, ele entra em lágrimas e assim ela vira de costas e dá aquele abraço. Imagina o impacto que bacana que seria. Então, tipo de cena que pode ser subentendida, eles não colocam. Mas diversas cenas que tem que ser esclarecedoras, eles não colocam, né? Preferem deixar subentendida. Então é algo que dá raiva, é algo que dá frustração. Me desculpa, amo, é uma obra que eu gosto, mas a staff poderia ter feito melhor algumas cenas. Mas obviamente, isso é opinião minha, né? Você pode ter achado perfeito o episódio, mas eu não achei e vou dizer a minha visão aqui. E espero que você concordando, você discordando, que você mostre a sua opinião. Mas o episódio poderia ter sido melhor e eu estou exaltando os pontos que eu achei que poderiam ter sido fundamentais para deixar essa cena muito mais impactante. Para todo caso, através disso, já vemos que vai ser o capítulo, ou melhor dizendo, vai ser o Cur, vai ser a temporada de romance entre Emília e Subaru. Acho que chega a ser interessante isso por conta de que você percebe já no final do primeiro episódio, as falas, diálogo, você vê que essa parte que a Emília se posiciona é tão impactante quanto a Rain tirando o Subaru da depressão, digamos que o ajudando. Eu diria que não chega a ser maior ou menor, mas chega a ser tão impactante quanto aquele momento. Só que se você comparar, você vê todo o ambiente criado, você vê a soundtrack, você vê o conjunto, as falas da Rain com o Subaru, e você vê esse momento só da Emília e do Subaru, você pensa que poderia ter tido algo pra melhorar. Possivelmente, eu acho que a falta da soundtrack pode ter sido pelo fator que eles quiseram deixar num clima silencioso, num clima de luto, num clima sombrio. Eu acho que é esse o fato do porquê eles não quiseram colocar. Então, assim, cria, de certa maneira, um impacto também. Então, tem meu elogio também esse tipo de cena. Por mais que eu tenha falado que eu senti falta, tem uma parte positiva. Então, foi muito bonito a forma como foi administrada. Na primeira temporada, vemos o suporte da Rain pro Subaru. Nessa temporada, vemos a maneira com que a Emília vai ajudar o Subaru. E eu acho que é fantástico, porque vai ser romance, vai ter nessa temporada romance entre Emília e Subaru, então foi bacana a forma como já estão administrando isso pouco a pouco, como uma ligação de parceiros e quem sabe o amor pode surgir, não é mesmo? Mas para todo caso, acredito que tendo apresentado essa parte, vamos para outras partes que eu tenho que destacar do episódio. E eu diria que já para gerar uma conclusão, falando algumas cenas que ainda faltavam comentar, vamos falar da Faris, falando com o nosso querido Subaru. Eu acho que é interessante comentar isso por conta do que? A gente vê que ela iria dissolver a aliança criada. Por conta de que, querendo ou não, ela não tá errada. Vamos ser honestos. Poxa, se você tem uma aliança e você sabe que o seu lado vai ser mais prejudicado por conta de uma meia elfa, o que você iria fazer? Obviamente que você vai cortar. Você não vai querer que o seu mestre, digamos, se machuque por conta da outra parte da aliança que tem que se virar e, digamos, fornecer algo, alguma utilidade para continuar essa aliança. Não é mesmo? Então, a continuação da aliança não teria utilidade para o lado deles. Eu acho que ela tá certa. Querendo ou não, ela agora quer cuidar da crush, ela quer, digamos, recuperar as memórias e a gente vê o desespero dela. Então, eu não acho que a Faris está errada no que ela falou. Então, com isso, vemos que a maneira como ela se portou foi algo de crítica e que ela teve que ser repreendida. Mas ela não estava errada, e isso é um fato certo. Por conta disso, vemos ainda que o nosso querido Iruma Haru-san, ele ainda fala que ele é contra essa opinião, por conta de que eles vão ter a oportunidade de se vingar do pecado da gula. E por conta disso, ele não acha certo dissolver. Além do fato de que a culpa, em partes, também não é da Emília, né? E sim das pessoas que foram atrás dela. Então, também, isso dá pra compreender. Eu acho que, ainda assim, o posicionamento da Faris não está errado. Mas a fala também, a Emília não tem culpa, ela não pede para ela ser caçada. Então também temos que entender esse lado. Não é como se ela atraísse eles, não é mesmo? Eles que vão atrás dela para ela ser uma meia elfa. Então também temos que entender, e é errado ela querer botar a culpa toda na Emília. Então também temos que ver esse lado e concordar com o posicionamento do Subaru. E por conta disso,
Vemos que a aliança vai continuar após uma longa conversa ali, né? As lágrimas, o desespero da Ferris. E vemos que foi graças à nossa querida Crush que ReZero tem uns nomes complicados. Eu não sei porque o autor foi e me coloca nome cada um mais complicado do outro para se pronunciar. Mas me desculpa, tô tentando o meu melhor. E com isso vemos que ela posiciona seu ponto. Mesmo sem suas memórias, ela tem a sua convicção, a sua determinação, a sua personalidade meio que modificada, mas ainda que remete à sua origem. E vemos que ela agradece, né, pela maneira como eles estão se portando respeitosamente, mesmo ela não tendo conhecimento deles, não é mesmo? Então eles não sabem como agir com ela. E ocorre que ela mostra que ela não quer seguir, digamos, um caminho seguro, né? Sem tentar não lembrar de nada. Ela quer provavelmente recuperar suas memórias e se vingar das pessoas. O problema é que vai ser um longo caminho até que ela adquira provavelmente conhecimento de habilidades, técnica de esgrima, de magia, para que ela tenha mais da sua antiga eu, não é mesmo? Então, com isso, a gente vê que vai ser uma longa caminhada, como ela diz, mas ela conta com o apoio da Subaru-sama e da Emilia. E com isso, vemos que praticamente essa parte é concluída, porque ela calma o seu subordinado, ela diz que entende, mas ela não quer seguir um caminho seguro. Então foi uma parte muito bonita. Possivelmente, talvez seja uma das partes mais bonitas de ReZero já dessa segunda temporada. Eu não vou arriscar dizer que foi a parte mais bonita, porque as lágrimas do Subaru foram muito sinceras. E a parte da Emilia foi a parte mais bonita, digamos, do episódio, mas essa parte foi de cortar o coração. Mas, para todo caso, eu diria que com isso praticamente eu apresento quase tudo, por conta de que a gente vê que eles foram fiéis na novel. Isso é um elogio que eu faço por conta de que você lê o começo da novel, você vê essa parte que o Subaru está falando com ela de primeiro contato, e você percebe que há um mistério em torno das características da Crush. É como se não fosse revelado de primeira vez que o Subaru estava falando com ela, por mais que os aspectos sejam dessa personagem, sejam remetidos a ela. E quando o Subaru vai falando, ele fala o nome dele e fala o nome dela, é mostrado o rosto dela. E é interessante porque eles foram bem fiéis nessa parte. Então é um grande acerto que a staff fez, porque adaptar minuciosamente cada detalhe apresentado da novel não é algo fácil, ainda mais para a obra de ReZero. Então, por mais que às vezes eu critique ao mesmo tempo que eu elogie, essa parte ficou muito bacana. E com isso, praticamente, eu falei quase tudo que eu queria, por conta de que vemos que com a Crush, com suas memórias modificadas, apagadas, retiradas, vemos que ela perde um pouco da sua postura nobre, né, totalmente corajosa. Mas digamos que os resquícios de sua personalidade ainda estão presentes, como vimos nesse episódio. Sem dúvidas, uma ótima volta para ReZero. Eu acho que eles arrasaram em tudo que foi apresentado, para você ter ideia. Eu acho que a minha raiva e frustração fica com aquele bispo da avareza, o Regrius Coroneia, por conta de que ele foi um traidor. Ele não cumpriu o que ele falou. Ele falou que não se interessa por luta e aparentava que ele não ia intervir na luta. Tanto que, conforme a gente viu que a Ren tava dando conta lá do outro adversário, do outro culto da bruxa, do outro bispo, a gente viu que possivelmente ela poderia derrotá-lo, por mais que a luta tivesse igual para igual. Só que vemos que durante a intervenção dele, ela foi pega de surpresa. E ocorre que esse desgraçado do outro bispo daí suga as memórias, né? Acaba com a Ren. Então dá uma raiva porque a gente viu que tava igual para igual, só que teve uma traição, o que gera mais raiva não pelo bispo que come as memórias, o bispo da gula, e sim pelo bispo da avareza. Eu acho que ele sim merece ser torturado, morto de todas as formas possíveis. Mas não amenizando o outro lado, mas o outro lado tava lutando como uma criatura, um bicho qualquer. Ele aparentava ser pior que o Pertegius, por mais que ele chame o outro de bicho de estimação, ele é um outro bicho também. Então, eu diria que a raiva mesmo era da avareza. E com isso a gente percebe que, possivelmente, é algo, minha dedução, sem saber da novel, possivelmente os bispos que têm a vestimenta branca, será que simboliza que estão em outro nível, em outro patamar? E os que têm a blusa semelhante roxa, igual do Orosuaro, são algum tipo de criaturas mágicas poderosas, mas não são tão poderosas quanto os bispos de traje branco? Porque, vou dizer, o Orosuaro eu não confio não. Isso é dedução, mas eu não tô muito assim nele. Ele tem todos os aspectos também para ser o culto da bruxa aí, mas isso é só opinião minha. Para todo caso, acredita que com isso a gente viu que o plot foi criado. A Ren deu tudo de si, foi derrotada, ela ainda curou o braço, né, o ferimento, estancou o sangramento da Crush. Vemos que a Crush, por conta disso, acabou desmaiando, algo que eu critico, por conta de que ela vai ser a futura governante, né, ou uma das candidatas a serem futura governante, e com isso a gente pensa, poxa, você perdeu um braço e isso faz com que você desmaie. A gente já viu tantas obras que diversos personagens perdem braço, perna, qualquer parte do corpo, e ainda sobrevivem cheio de ferimentos, e algo bem simples, de certa maneira, fez com que ela desmaiasse, meio que deram um nerfzão aí na Crush, só pra ela não sofrer algo pior como a Ren sofreu, não é mesmo? Mas, para todo caso, episódio interessante, o Paco pede para o Subaru cuidar da Iria,
algo que gera mistério, porque ele pediu isso. O que é interessante, sendo os aspectos da autoridade do pecado da gula, que ele pode apagar a memória das pessoas ao redor, comendo o nome da pessoa, né? E se ele come as memórias da pessoa e o nome da pessoa, ela entra em um estado vazio de doença de bela adormecida, como foi apresentado pela Ran. Algo que eu elogio por conta de que, conforme foi apresentado a cena, gera dúvida. O Paco reconheceu a Ran por conta da fala, como ele diz, mas eu acho que não por conta de que foi devido às circunstâncias, por ele saber tudo que ocorreu. Então eu acho que conforme foi apresentado a cena, ele entra no mesmo caso da Emília. Ele reconhece, ele sabe a circunstância, mas ele não tem lembranças. Eu acho que é isso. Mas também tem outro ponto, pode ser que ele se lembre, porque o Paco é uma criatura poderosa que até então a gente desconhece o nível de poder. Então também tem esse lado. Mas para todo caso, o único que reconhece até o momento atual confirmado é o Subaru. O Paco gera dúvida, mas não confirmação. Porque como a Emília, ele pode ter descoberto tudo através da fala do Subaru. Para todo caso, acredito que praticamente quase tudo apresentado. Apresentei minha raiva com o Bispo da Avareza. Acho que a Crush poderia ter sobrevivido, digamos que ao ataque, mas daí ela ficaria no estado muito pior, como eu também disse. Eu acho que, para concluir aqui, a cena da Ran foi muito bonita porque ela reconhece que ela não iria conseguir dar conta da batalha. E ela diz que o herói dela iria vingá-los quando ele soubesse tudo o que ocorreu. Então foi uma cena bem bonita porque ela tenta o seu máximo, mas ela reconhece o resultado da batalha. E eu acho que o mais interessante de tudo isso é que eles colocam flashbacks da memória da Ran, de um futuro que ela imaginava. Só que esses flashbacks, pelo que eu vi no Twitter, são flashbacks da rota alternativa de ReZero, pra você ter ideia. Então, é legal isso, por conta de que eu não lembro bem como é chamado, mas eu acho que é ReZero If Sloth of a Path. Eu não lembro bem a pronúncia, peço desculpas. Mas realmente é uma versão alternativa de ReZero, uma rota onde tem Subaru e Ran. Então é interessante porque eles tipo colocam flashback assim, mostrando, quem sabe um dia seja adaptado no malveado, não é mesmo? Então foi interessante porque provoca, né, o coração do fã quem shippa Ran e Subaru. Então é um grande elogio por terem colocado essa cena. Mas, para todo caso, acredito que assim eu concluo da melhor forma possível praticamente tudo que eu queria falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de ReZero. E acredito que praticamente tendo apresentado o plot principal, a minha opinião, o que eu gostei sobre esse episódio de ReZero, vamos agora para aquela grande pergunta clássica. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de ReZero? Então, meu querido, para o próximo episódio de ReZero, eu acredito que devemos esperar a caça ao Subaru, por conta de que ele tá merecendo uns bons socos do Subaru, eu diria. E o mais interessante é que a gente vai ver mais em volta da caça bruxa, por conta de que a gente tem que ver um plano, uma estratégia sendo montada. Provavelmente a Emília quer falar com o Subaru tudo o que ocorreu, para possivelmente ter uma estratégia, a gente ainda não sabe, mas eu acho que isso vai ficar mais por conta do Subaru, que o Subaru que tem recordações. O grande problema é que a gente ainda tem que ver, né, a volta deles para a mansão, para depois eles irem até Ran e o Subaru. Então o mais interessante disso é que a gente talvez conheça já personagens novos no próximo episódio e a gente já veja meio que um desfecho numa conversa entre o Subaru e a nossa querida Crush. Por conta que eu vou dizer, por mais que os maiores chips sejam Subaru, Emília, Subaru e Ran, eu devo dizer que Subaru e Crush é muito perfeitinho. Eu acho que talvez seja até melhor que esses, minha opinião. Mas, para todo caso, a gente vai ver o nosso querido Paturaço, né? Que é o cavalo do dragão do Subaru. Vai ser bem interessante ver isso. E provavelmente a Maiden nova sendo apresentada, além da Open e da Ending, não é mesmo? Mas então, acredito que é isso, meu querido Kohai. Mas uma coisa é certa, tendo novas informações, novos capítulos e novos episódios, a gente vem aqui conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Mata na